É isso aí, né, Peixão? Santos 1, Palmeiras 1, um baita de um jogaço. Olha, eu, Alexandre, o velho Santista, eu não imaginava que o Santos pudesse jogar de igual para igual com o Palmeiras dentro da arena do gramado de plástico. Com toda sinceridade. Foi 1-1, mas o Santos poderia ter vencido esse jogo. Teve possibilidade de vencer esse jogo. Como sempre, a gente perdendo muitas oportunidades de matar a jogada, de ampliar o placar. Conseguimos sair na frente. Roleiser jogou muita bola. Eu tive depois dando uma olhada na coletiva do Cuca. Ele disse que vai deixar o Roleiser jogando ali mais centralizado. E olha, é a melhor coisa para se fazer para ele e é onde ele está se dando melhor, onde ele está aparecendo mais. Que ele continue desse jeito, aparecendo, sendo mais criativo, sendo mais decisivo, que é o caso de hoje, que ele foi bem decisivo. Mas a gente sabe muito bem que jogar contra o Palmeiras dentro da arena deles é sempre muito difícil. Como eu já tinha dito lá no meu pré-jogo, o Palmeiras, ele tem feito esses últimos jogos, ele não tem ganhado de muitos gols, né? 1-0, 2-1 no máximo ali, como diz o outro, bem na dificuldade ali. O Abel Ferreira tem reclamado que a agenda está muito pesada, que tem muito jogo e coisa e tal, mas muito jogo para todo mundo, não só para o Santos, não só para o Palmeiras, para todo mundo. Então não é desculpa. Você pega o elenco do Palmeiras, ele mudou ali algumas peças, inclusive parecia que ele ia entrar com o time no primeiro tempo, colocou ali alguns atletas que não estavam, digamos assim, não são titulares, depois no segundo tempo ele acabou colocando, que nem o caso do Alan, por exemplo, né? E a coisa dificultou para o Santos ali, mas mesmo assim o Santos ainda teve a oportunidade. Agora você pega lá, você tira os jogadores do Santos, que nem tirou o Bom Tempo, colocou quem? O Zé Rafael. Aí tirou o Barreal, colocou o Moisés, né? Tirou o Gabigol e colocou o Rony. Olha a diferença do banco do Palmeiras para o banco do Santos. E a gente jogou de igual para igual. Jogamos de igual para igual contra um adversário que está lá em cima no topo da tabela e que impõe sempre muita dificuldade contra quem vai jogar lá. Conseguimos um belo do empate. É ruim. Demorei até para fazer o vídeo, eu ia fazer antes, mas queria ver o jogo do Atlético Mineiro contra o Cruzeiro. Tava torcendo pro Cruzeiro, mas daí o Cruzeiro conseguiu perder por 3-1. Aí o Santos já desceu de novo ali na tabela ali, e aí tem o jogo do Internacional amanhã contra o Fluminense, lá no Beira-Rio. Se por um acaso o Internacional conseguir uma vitória em cima do Fluminense, aí a gente vai descer para a zona de rebaixamento de novo. Mas há luz no fim do túnel, sabe? Há luz no fim do túnel. Agora, com esses pernas de pau que a gente tem aí, perdendo oportunidade de gol, não dá. Fica difícil. Hoje, na minha opinião, o cara que ficou um pouco mais, tirando fora o Rony e o Moisés, que entrou e não apareceu eles quase na partida, depois que eles entraram, na minha opinião, o Barreal acho que foi o cara que destoou um pouquinho do restante da turma. Teve oportunidade ali de fazer gol, não fez. Sofreu aquela falta que eu com toda sinceridade, assim, a gente tá jogando profissionalmente, né? Tem um time que precisa jogar profissionalmente. Sofreu ali a falta e assim, não era uma falta para ele ficar esticado no chão, ele tinha que ter levantado, né? Ficou lá esperando o juiz dar falta. E da mesma... e eu sempre falo isso aqui, assim, o juiz ele erra tanto para um lado quanto para o outro. Não adianta. A gente já teve vez de ser beneficiado em algumas oportunidades, teve outras vezes que a gente foi prejudicado, sabe? Então não adianta a gente ficar reclamando muito da arbitragem. Tem que ver o time, né? Como tá jogando. E assim, né, meus amigos, dentro daquilo que o Santos tem dentro do seu elenco,
Pô, jogamos muita bola. Jogamos de igual para igual. Deu gosto de assistir o jogo. Deu gosto de ver o time se empenhando, do time jogando, não ficou todo o tempo recuado, né? Teve oportunidade de fazer gol, assim como o Palmeiras também teve. Foi um clássico legal de assistir. Não foi um clássico quente como foi o Atlético Mineiro e Cruzeiro, que teve jogador expulso e aquela coisa toda, né? Mas foi um jogo bem jogado. O Santos jogou bem contra uma grande equipe dentro da casa deles. Né? Fica com aquele gostinho de que poderia ter ganho o jogo? Claro, fica com aquela sensação de que poderia ter vencido. Mas não é sempre que a gente vê o Santos jogando da maneira como jogou. Né? Essa é que é a grande realidade. O técnico Cuca, ele colocou dentro de campo aquilo que a gente imaginava que iria para o Brasão, Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Pérez Escobar, Oliva, Schmidt, Bom Tempo, Roleiser, Barrial e Gabigol. Aí vai para o banco de reserva. Deu mais um tempinho para o Matheus Xavier hoje, né? Que entrou no lugar do Roleiser. Mas veja, o elenco ele está tão mal montado, que ele vai mexer ali, ele se vê obrigado a colocar o Moisés e o Rony dentro de campo. É aquilo que a gente vive falando aqui. Precisa dar oportunidade para os meninos da base. Ele precisa ir na base, ver os garotos e começar a confiar um pouco mais nessa meninada que está aí. Ele vai precisar fazer isso, porque ele precisa de juventude, precisa de cara que tenha perna para aguentar o ritmo do futebol brasileiro. Porque é Campeonato Brasileiro, é Copa do Brasil, é Sul-Americana ou Libertadores, dependendo do time. Então, sabe, vai ter que buscar outra... Ah, não, porque nós vamos contratar no meio do ano. Não tem que contratar nada. A gente vai trazer jogador ruim no meio do ano. Entendeu? Vai trazer jogador ruim, porque esse pessoal da diretoria aí não sabe contratar. Essa é que é a grande verdade. Números do jogo. Palmeiras finalizou 19 vezes, o Santos finalizou 13. O Palmeiras finalizou 12 vezes para fora, obviamente que teve algumas bolas ali, passaram perto do gol, meio perigosas, e o Santos finalizou 4. Na direção do gol, o Palmeiras finalizou 3 e o Santos 4. Mesmo com um volume menor de chutes, o Santos ainda conseguiu finalizar mais na direção do gol. Poderia ter finalizado muito melhor? Poderia. É uma coisa que o Cuca vai ter que ajustar com essa rapaziada aí. Mas num contexto geral, na minha opinião, o único cara ali, tirando fora o Moisés e o Rony, o único cara que eu achei que foi um pouco abaixo ali foi o Barrial, conforme eu já tinha falado ali. Faz parte. Mas pra mim foi um jogaço, foi um baita de um jogo, clássico. Clássico é assim mesmo, né? Um negócio meio amarrado, foi equilibrado, foi bom. Obviamente que a gente fica contando aí, se nós não tivéssemos essa posição na tabela, a gente não estaria lamentando esses 2 pontos perdidos. Mas a gente vai ter que recuperar isso numa outra oportunidade, jogando dentro da nossa casa. É assim que acontece a coisa. Né? O campeonato é longo, tem muitos jogos ainda. Terça-feira já tem um jogo na Sul-Americana aí contra o Recoleta. Então não dá muito tempo de ficar chorando a perca da paçoca, não. A gente tem que seguir para frente. Mas que foi um bom jogo, pelo menos na minha opinião foi. Né? Pelo menos na minha opinião foi contra uma grande equipe que está muito bem estruturada e ganha tudo nesses últimos anos. Acho que para nós fica assim aquela sensação de que o time de fato pode mais, né? Vai depender dessa turma aí. Meus amigos, meu nome é Alexandre, eu sou Véia Santista. Se inscreva aí no canal, deixa aí o seu like, comenta e compartilha. Até o próximo vídeo. Valeu!